Incredible. One of the worst performances of my career, and they never doubted it for a second. How could I possibly be expected to handle school on a day like this? Olá, bem-vindos ao Cinemarden. E essa semana eu vou falar sobre Deadpool, novo filme de super-herói da Marvel, produzido pela Fox, estrelado pelo Ryan Reynolds, e sobre a famosa, a tão falada quarta parede. Você sabe o que é quarta parede? Então, quando você fala em teatro e cinema, normalmente você vê três paredes, a do lado direito, a do lado esquerdo e a do fundo. A quarta parede seria justamente a parede da gente, da plateia, do espectador, daquela pessoa que está assistindo aquele espetáculo, seja numa sala de cinema, seja num teatro. Então, quando há uma conversa, uma interação entre um ator em cena ou uma atriz em cena e o público que está assistindo aquele espetáculo, você tem aí o rompimento ou a quebra desta quarta parede. O primeiro exemplo, a primeira vez que essa parede, que essa quarta parede foi quebrada no cinema foi lá bem no comecinho do cinema, mais precisamente em 1903, com o filme O Grande Assalto do Trem, ou O Grande Roubo do Trem. A última cena do filme, uma cena até que na época gerou muita polêmica, deixou muita gente assustada, muita gente passou mal na sala de cinema com essa cena, e ela provocou até o surgimento de um código, uma espécie assim de código de conduta que prevaleceu durante muito tempo. Um dos pistoleiros do filme olha para a câmera, consequentemente rompendo essa quarta parede, porque quando ele olha para a câmera, ele está olhando para você e ele pega a sua arma e dá um tiro. Então esse é o primeiro exemplo de rompimento, de quebra da quarta parede. Mas temos alguns outros exemplos bem interessantes ao longo da história do cinema. Eu vou citar primeiro dois exemplos onde há um rompimento dessa quarta parede dentro da própria história que está sendo contada. Não com a gente que está assistindo, mas dentro da história que está sendo contada. O primeiro é A Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen, onde a personagem da Cecília termina interagindo com a personagem do Jeff Daniels, que é um ator neste filme que ela vai sempre assistir repetidas vezes, o filme A Rosa Púrpura do Cairo, que é o filme dentro do filme. Ele percebe que ela está todo dia lá no cinema vendo aquele filme e ele simplesmente rompe essa quarta parede. Ele sai da tela e vem para o mundo real, o mundo da Cecília. Um outro exemplo que segue um princípio muito parecido com esse de A Rosa Púrpura do Cairo é O Último Grande Herói, que pega uma premissa parecida com a de A Rosa Púrpura do Cairo, só que invertida. É um garoto que entra no mundo do filme. Mas, tirando esses dois exemplos, que são rompimentos de quarta parede dentro do próprio filme, eu vou citar agora apenas três e vou destacar um quarto no final. Temos alguns outros filmes onde esse rompimento, essa conversa entre o ator em cena interpretando a sua personagem e nós, espectadores aqui do lado de fora, é bem marcante. Um dos mais famosos é Ferris Bueller em Curtindo a Vida Adoidado, onde ele é interpretado por Matthew Broderick e ele conduz toda a história, ele vai narrando as coisas que acontecem e vai conversando com a gente. Ele olha para a câmera em muitos momentos do filme e estabelece um diálogo conosco. Nós, espectadores, a gente vê, a gente acompanha, a gente interage com ele, como se fosse uma conversa de pé de ouvido entre o Ferris Bueller e a gente. Um outro filme que se utiliza desse recurso também é Alta Fidelidade, baseado no livro do Nick Hornby e que é estrelado pelo John Cusack. A personagem do John Cusack, o Rob Fleming, em muitos momentos do filme, conversa com a gente, destacando as suas listas ou falando dos seus relacionamentos.
E mais recentemente, mais precisamente este ano, um filme que é um dos mais cotados a ganhar o Oscar de melhor filme, A Grande Aposta, temos a personagem do Ryan Gosling, que ele também conduz a narrativa, ele é que nos conta a história e em muitos momentos ele também interage diretamente conosco. Agora, por que eu vim falar aqui da quarta parede? Porque o filme Deadpool, que está estreando essa semana, que é um herói do universo Marvel, criado pelo Rob Liefeld lá em 1991, um mercenário tagarela que está sempre falando, fazendo piada, tirando sarro de tudo e de todos. Ele que participou, é um mercenário, vez ou outra participou de aventuras do X-Force ou do X-Men, também dos Vingadores, já interagiu com o Demolidor, com o Homem-Aranha, com vários heróis do universo Marvel. Ele é um mutante, está naquele pacote dos mutantes que a Fox comprou da Marvel, por isso que apesar de ser um filme pertencer à Marvel nos quadrinhos, no cinema ele pertence à Fox, que comprou ele no mesmo pacote que comprou os X-Men. No cinema ele apareceu pela primeira vez no primeiro filme solo do Wolverine, Wolverine Origins. Apesar de ter sido interpretado pelo mesmo ator, Ryan Reynolds, de ter o mesmo nome, Deadpool, ele não teve nesse filme do Wolverine as características que são marcantes na personalidade do Deadpool, que a gente conhece dos quadrinhos e que ficou muito bem mostrada neste filme solo. É um Deadpool completamente diferente que irritou bastante os fãs. Porque tanto nos quadrinhos como neste filme, ele rompe continuamente, ele quebra magistralmente essa quarta parede, ele interage conosco o tempo todo, ele fala com a gente, ele fala demais, ele fala de tudo e de todos, tira sarro de tudo e de todos. E esse filme, Deadpool, ele de uma certa forma inaugura uma nova maneira de explorar esse universo de super-heróis no cinema. Você vai historicamente vendo os filmes adaptados de histórias em quadrinhos. Teve uma época em que eram todas muito toscas, mal feitas, e isso também tinha a ver com o pouco caso que era dado pelos estúdios para esse tipo de adaptação e pelo fato da própria tecnologia que não era avançada o suficiente para poder fazer um filme melhor, mais decente, explorando esse universo. Com o primeiro Superman, um filme lá de 1978 com Christopher Reeve, a abordagem começou a mudar. Foi a primeira abordagem, assim, digamos, séria de uma história inspirada em história em quadrinho. A partir daí, algumas surgiram, algumas funcionaram, outras nem tanto. Mas de uns tempos para cá, principalmente a partir do ano 2000, quando foi feito o primeiro filme do X-Men, que funcionou muito bem, e aí pertencia à Marvel, mas tinha sido vendido para a Fox, para adaptações cinematográficas, o entendimento começou a mudar. Os filmes foram cada vez se aprimorando mais, com efeitos melhores, com histórias melhor trabalhadas, mas sempre a abordagem era muito séria, em alguns casos até muito sombria, até por força do sucesso da trilogia do Batman, dirigida pelo Christopher Nolan. Então, até o momento nós temos ainda um formato meio que padronizado de adaptação de super-herói para o cinema. O padrão Marvel, que está bem estabelecido, e agora com o Deadpool, que apesar de ser da Marvel também, mas cinematograficamente, como eu já disse, pertence à Fox, há uma tentativa de anarquizar esse universo, de brincar com ele, de tirar sarro dele. Então, nesse ponto, Deadpool é o pioneiro nessa tentativa, pelo menos nessas tentativas recentes, ou nesses trabalhos recentes de adaptações de super-herói. E a coisa funciona muito bem. Quem conhece bem o Deadpool dos quadrinhos vai seguramente gostar muito dessa adaptação, porque ela não se limita só àquele universo que você vê no filme. O Deadpool tira sarro do nosso mundo também, de coisas que a gente conhece ligada a filmes de super-herói, a histórias em quadrinhos em gerais, a atores e atrizes e diretores. Ninguém é poupado, nem o próprio Ryan Reynolds, que é o ator principal do filme. Então, Deadpool merece ser visto nesse quesito, pode ser um respiro interessante para essas adaptações que estavam ficando cada vez mais sérias. Então, Deadpool vem quebrar essa seriedade
completamente e, de uma certa forma, vai popularizar o conceito de quebra da quarta parede. Então, bem-vindo, Deadpool, o filme é bem divertido e se você tiver o mínimo de senso de humor, você embarcar nessa história, você vai se divertir bastante. E fique até o finalzinho. No final, ele mais uma vez faz uma piada, faz uma brincadeira com outro grande filme que já faz parte da nossa cultura popular, que eu até citei aqui como exemplo, e que quebra também essa quarta parede. Até o próximo Cinemarde. I am very turned on right now.